Salve, salve, turma! Estamos aqui mais um dia. Sou Rafael Camilo, sou host do podcast oficial da BWA, BWA Cast. E hoje, esse podcast está muito legal. A gente vai falar muito sobre inovação, sobre indústrias, sobre o Distrito Federal. A gente trouxe uma pessoa aqui muito legal, muito importante para a gente. Que bom que ela aceitou, a agenda dela é bem complexa. Ela estava aí por uma férias de 30 dias, que eu fiquei sabendo agora. Sem querer, né? Mas teve. A Luana. Eu vou deixar ela se apresentar. A Luana Torres, ela é gerente de inovação da FIBRA, que é a Federação das Indústrias. E se apresenta para a gente, Luana. Quem é a Luana, CPF, e o que te move hoje para estar aqui gravando esse podcast com a gente? Então, a Luana é nordestina, a Luana com 2 anos de idade, ela veio para o Distrito Federal, e por crescer aqui no Distrito Federal, eu fui no início para o ramo do serviço público. Então, desde nova, aos 21 anos, eu entrei no Ministério da Fazenda, né, como gerente de pessoas, né, gerente ali do setor de ativos, cuidando de 7.500 CPFs, né, matrículas do serviço público. Só que a Luana, ela sempre foi muito curiosa, e a inovação e a minha paixão por inovação começa aí. Então, em 2018, a Luana, ela realiza uma transição de carreira, ela vai para a Federação das Indústrias, e ali eu me encontro com essa paixão de inovação, por me apaixonar pela indústria aqui do Distrito Federal, pelo empresariado, e aí começa a minha trajetória na área de inovação, né? Hoje sou gerente de inovação da Federação das Indústrias, no qual a gente toca alguns projetos junto com as indústrias aqui locais, no Distrito Federal, e a ideia é cada vez mais a gente fortalecer a indústria aqui do nosso quadradinho. E o que me motiva estar aqui, né? A gente conheceu a BWA ano passado, né, numa parceria realizada dentro da própria federação, e eu tô aqui hoje para descobrir, né, o que vocês querem ouvir, o que vocês querem saber. Então, por ser tão curiosa, tô aqui para, de fato, saber o que vocês estão querendo ouvir da Luana Torres. Não, show de bola. Aqui a gente gosta muito de ouvir sobre CPF, né? A gente fala que é sempre o CPF à frente, né, de qualquer questão. Luana, então você era do funcionalismo público, entendi certinho. Mudou para a FIBRA. A FIBRA, ela é um órgão público? A FIBRA, na verdade, ela faz hoje a defesa de interesse da indústria local aqui no Distrito Federal, né? Não somos um órgão público, é uma iniciativa privada. Que hoje a nossa razão de existir é exatamente o atendimento dos sindicatos que representam a indústria aqui local. Então, hoje a FIBRA é formada ali, né, por 10 sindicatos em sua base, né, que representam a indústria de alimentos e bebidas, vestuário, moveleiro, metal mecânico, grãos, setor gráfico, entre outros setores como a construção civil e TIC. Luana, qual o tamanho da indústria hoje em Brasília? Hoje a indústria é formada por mais ou menos mais de 7.600 indústrias aqui no Distrito Federal, né? Então, aqui no Distrito Federal tem uma indústria muito forte, né? A gente escuta em alguns ambientes, né, no qual, não tem indústria, mas a indústria ela não está aqui só no nosso quadradinho de asa norte, asa sul, né? Além de uma indústria forte aqui de tecnologia, da construção civil, alimentos e bebidas, a gente tem toda uma indústria nas regiões administrativas, né? Então, e formado são as hoje... maiores. São as maiores, exatamente. Eu vejo muito isso quando eu estou indo visitar algum cliente, né? Aí a gente vai a um cliente lá no polo de modas da Ceilândia. Polo de moda não, é o ADE, né? Isso. ADE da Ceilândia. Nossa, você vê o tanto de indústria grande que já tem ali. Exatamente. Então, às vezes o pessoal acha só que Brasília é asa sul e asa norte, sim, né? Mas a grande maioria das indústrias grandes estão mais afastadas, né? Sim. Acho que até pela questão de espaço, né? E também pela a própria LUOS, né? Dentro aqui da Asa Sul, Asa Norte, algumas indústrias elas não podem estar alocadas aqui, né? Pela própria lei orgânica, mas e sim nas outras regiões administrativas, né? Hoje, e essa é a razão de existir da federação, fortalecer cada vez mais, trazer mais indústrias aqui também para o Distrito Federal, né? Hoje,
94% dessas indústrias é micro e pequena, né, indústria, e ali uma parcela de 4% a 6% que a gente tem a média e a grande indústria aqui local. Legal. É um ponto legal você falar na questão a maior parte das indústrias são pequenas e médias. Sim. A gente vai em um evento da fibra, tem até uma indústria que vende o doce de morango ali, né? Sim. Eu comprei alguns, nossa, muito bom. É a pastinha a geleia de morango. Geleia de morango, de forma artesanal, até o cara de uma grande indústria. Isso. Né? Então, tem muito essa diferença nos eventos da fibra, né? E a ideia é exatamente essa, é você conectar cada vez mais esses atores do nosso ecossistema de inovação e trazendo ali o grande com a expertise que ele tem, né, e como ele chegou ali até o pequeno, né, de uma forma que a gente consiga fomentar essas conexões e elas possam crescer juntas, né. Legal. E como se conecta hoje, você está na parte da inovação, né, a inovação com a indústria? Claro, a gente vê a questão de cada vez mais as pessoas tendem a diminuir a quantidade, tentam, né? A diminuir a quantidade de humanos trabalhando, colocando máquinas. Como que você vê essa questão? Cara, é assim, pra gente vendo em cenas de filme, TV, é tudo muito bonito, né? Mas a nossa realidade é muito diferente, né? A micro e a pequena empresa, ela sempre atrela a inovação e a tecnologia sempre a custos, né? Então, ela acha que está sempre longe dela a inovação e as tecnologias, porque ela acha que ali ela vai ter que automatizar todo um chão de fábrica, né? E tecnologia, a inovação não é isso, né? A inovação é você trazer o olhar para dentro da sua empresa de como você vai fazer aquilo da melhor forma e melhor, né? Então, as empresas que elas se planejam, né, primeiro, elas se organizam e buscam trazer ali a inovação naquele modelo de processo, de uma forma que ela vai fazer aquela mesma coisa, só que de um modo diferente, melhor, ela está inovando e ela está trazendo ali um menor número de desperdício dentro da sua indústria e tudo mais. Então, a ideia é trazer essa quebra de paradigma do que é, de fato, a inovação. A inovação não é só tecnologia, a inovação é mais do que isso, é você fazer aquilo de outra forma e melhor e trazendo uma redução de custo ali para a tua produção, para o teu modelo produtivo. Pode-se dizer, então, que a inovação começa pela curiosidade? Com certeza. A partir do momento que você está fazendo aquilo o tempo todo da mesma forma e você traz essa curiosidade do novo, de fazer aquilo de uma melhor forma e melhor, você está gerando ali uma inovação. É porque muitas pessoas entendem inovação só como tecnologia, né? Eu acho que inovação é você conseguir fazer de forma diferente, mais rápida, algo que já era feito, né? Sim. É porque a inovação, ela é um jogo coletivo. Então, veja, se a gente, trazendo o olhar para a indústria, né? E para a tripla hélice. O que é essa tripla hélice que a gente fala? É essa união onde a gente integra a academia, a indústria e o governo. Essa engrenagem, ela precisa girar, como uma hélice mesmo. Então, a indústria, ela traz ali o problema real. Eu tenho um problema identificado, eu tenho esse problema. A academia, ela traz a parte de pesquisa, de estudo, de toda essa parte mesmo de análise. E as startups, ela traz isso de forma mais rápida, né, ali, e de testagem, né. E o governo, ele traz ali essa parte de financiamento, de melhoria de ambiente, né, e também os fomentos à inovação. Então, a engrenagem, ela precisa estar girando. A tripla hélice, ela precisa se conversar. Se a gente não traz esses atores da tripla hélice, não traz esses atores do ecossistema de inovação para caminharem juntos, para dialogarem, não existe inovação na indústria, né? Caramba, eu fiquei pensativo agora com essa... eu acho que tudo deveria funcionar assim, né? Cada um fazendo o seu papel. E acredito que roda muito melhor. E eu vejo muito isso, o trabalho da Fibra, né? Vamos trazer uma palestra sobre tal evento que está refletindo muito aqui na indústria, igual a gente fez da reforma tributária. A reforma tributária é um assunto que tá toda hora na TV, mas quando você para perguntar para alguém se entendeu o que é a reforma tributária, não entendeu. Né? Aí a gente
cara, como é que a indústria sobrevive a isso, né? Como é que a indústria vai passar? Tem casos que vai ser bom para a indústria, tem casos que nem tanto. Uhum. Então, a gente acompanha a fibra de perto, tem a nossa parceria e entendeu essa parte da academia, né? Não é simplesmente uma palestra. Você está colocando ali algo que vai ajudar a engrenagem a rodar. Luana, e alguns projetos que você acha legal, que você acha... Claro, você vai ter vários aqui, né? Você tem que ter, até que ter cuidado para não deixar ninguém com ciúme. Sim. Me fala algum projeto que você acha bem interessante aqui da fibra, que esteja envolvido com a fibra. Pode ser de alguma empresa também que você está acompanhando. Tá. Eu sempre vou puxar a sardinha, né, para o meu lado, né? Então, assim, hoje a gente atua, né, desde a pandemia em um projeto chamado Hub da Indústria. O Hub da Indústria, ele nasceu na pandemia na ideia exatamente de trazer o olhar para a transformação digital dentro das indústrias aqui do Distrito Federal. E aí nasce, na pandemia, um projeto que ele fomenta a inovação dentro das indústrias e principalmente com o olhar voltado para a transformação digital. Então, em 2021, ainda na pandemia, a gente realiza ali um diagnóstico da indústria aqui do Distrito Federal e a gente percebe um nível de maturidade muito baixo frente aos outros estados e algumas empresas que não estavam trabalhando com o próprio Pix, por exemplo, sabe? Fora empresas que não ainda estão totalmente digitais, que ainda estão ali com processos muito tradicionais. Então, a gente nasce com o projeto do Hub da Indústria para fomentar a transformação digital e a inovação na cadeia produtiva aqui do Distrito Federal e trazendo principalmente o olhar para essas conexões, para que essa engrenagem gire e também que eles façam negócios, né? Então, hoje, o Hub da Indústria, ele trabalha com 3 pilares. O primeiro pilar, que são os diagnósticos e capacitações, onde a gente faz uma visita na indústria aqui do Distrito Federal, a gente faz ali um questionário, né, no qual a gente verifica essa maturidade digital dessa indústria local e ao longo do ano, né, todo mês, a Federação das Indústrias, ela realiza capacitações ali para que esses empresários eles possam trabalhar, seja a sua precificação, seja o seu posicionamento de marca nas redes sociais, seja as vendas digitais por meio do e-commerce, seja o próprio planejamento estratégico e financeiro. Então, ao longo do ano, a gente vai trabalhando nesse primeiro pilar, que é o pilar 1. No pilar 2, a gente tem a transformação. O que é a transformação? São todos aqueles programas que a gente tem início, meio e fim. Como um programa de gestão empresarial, como um programa de liderança inovadora, como um programa de aceleração. Então, são programas que ele tem início, meio e fim. A maioria deles de 3 a 4 meses, no máximo 6 meses, onde a gente acompanha toda essa indústria ao longo de 3 a 4 meses, 5 meses ali, né, no qual eles recebem uma mentoria de especialistas ali na área, no qual aborda e vai entendendo ali qual a maior dificuldade, qual o maior gargalo e desafio daquela indústria para a gente trabalhar ali dentro. No pilar 3, já é o de conexão, que é exatamente esses eventos que a gente promove de conectar as indústrias com as startups, as indústrias com a academia e as indústrias com os serviços hoje disponíveis no mercado. Ano passado, inclusive, a gente realizou um encontro, né, com a BWA sobre reforma tributária, né? Na ideia exatamente de trazer para os empresários uma pílula de conhecimento do que é a reforma tributária, que hoje é muito se falado e muito discutido, mas ainda tem muita coisa a se desdobrar, né? E a gente trouxe como uma pílula de conhecimento. Depois dessa pílula de conhecimento é o momento ali dos empresários se conectarem com os outros empresários e entender o que é a minha dificuldade dentro da minha empresa e o que talvez já foi a sua dificuldade na tua empresa e a gente trocar essas experiências, né? Do que foi bom para você, o que não foi, para que cresçam juntos. E aí a importância dessas conexões e negócios com esses empresários, né? Deles se conhecerem e a partir dali atuarem como uma collab, ou como uma permuta, ou fazerem negócio entre si. Se eu vendo uma camiseta e você vende uma linha, por exemplo, opa, vamos fazer um negócio aqui, né? Mais ou menos nesse sentido.
Legal, é uma comunidade, né? É uma comunidade. Hoje, inclusive, a gente tem uma comunidade, né, no WhatsApp e também no portal de fornecedores, né, da indústria, onde esses empresários, eles conversam entre eles discutem, eles pedem indicação, né? Hoje, a gente vê muito na comunidade, nos grupos do hub da indústria, exatamente isso. O empresário que, eu estou precisando de uma produtora. E aí, um vai indicando para o outro. Olha, gente, eu estou precisando de uma indústria que forneça vinho. E aí eles vão se conectando e vão fazendo essas ações entre eles. Além da gente divulgar todos os nossos eventos, eventos também dos nossos parceiros. Então a gente criou ali uma comunidade no qual a gente tem sempre um encontro no mês para essas conexões e também tem o diálogo ali entre eles de forma digital e virtual. Show de bola. E qual é o maior desafio que você vê para a indústria no DF? Cara, o maior desafio, eu acho que é essa mudança de mentalidade e cultura de inovação. E aquilo que a gente falou anteriormente, né? Que muitas empresas hoje ainda associam inovação a custo, risco, e que está muito distante da realidade delas, sabe? Essa é a verdade. Então, a nossa ideia é mostrar que a inovação ela pode ser prática, ela pode ser conectadas ao próprio resultado ali do negócio, né? Então, eu acho que se eu pudesse dizer qual o maior desafio hoje, eu acho que é a mudança de cultura, a mudança do paradigma de achar que a inovação, ela está atrelada à tecnologia, a custo, a risco. Esse eu acho que é o maior desafio, né? Então, assim, os desafios, eles não param para quem tem propósito. Então, se eu como a minha indústria, eu percebo que eu tenho um desafio, tenho um problema, então, peraí, vamos sentar aqui com o time, vamos dialogar, vamos procurar uma solução ali da melhor forma. Show de bola, bem legal. Uhum. Uma questão que eu tô vendo em Brasília, até com membros da própria Fibra, né, que a gente conhece, que a gente, às vezes, faz uma proposta, é a questão da sucessão. Brasília tem 60 anos, não é isso? Isso. Brasília tem 60 anos, ou seja, não tem nenhuma empresa com mais de 60 anos em Brasília. Se a gente tem que vieram de outros estados, né? E vieram para cá. Mas, por exemplo, de Brasília, normalmente nosso CNPJ mais antigo de Brasília deve ter 40 anos, 40 e alguns, né? Alguma coisa ali. A gente atende alguns clientes como Compliance e tal, que tá ali desde que Brasília começou. E a gente tá vendo uma mudança que eu acho que isso pode até, vamos colocar assim, ajudar a questão da inovação, que é a parte da mudança de geração. Algumas famílias estão indo para a segunda geração, algumas já estão indo para a terceira, né? É os filhos ali que estão vindo, ou vendendo uma empresa. Então, a gente está entendendo isso até com a contabilidade, até com uma mudança de contabilidade. Porque o pai está com o contador ali há 30 anos, 40 anos. Ele não sabe nem o que o contador está fazendo, mas ele entrega a guia ali, tem aquela questão da confiança, o contador é amigo. Sim. E o contador também é daquela mesma geração que ele, né? A geração que ele parou no básico e não está avançando. A gente entende, até aconteceu isso com a própria Aninha da Elétrica Guimarães, a contabilidade tinha 35 anos, cara. Sim. Foi difícil, viu? Então a gente está entendendo que a facilidade até dessa nova geração buscar uma nova contabilidade, buscar a fibra para pensar em tecnologia e inovação, isso está acontecendo na nova geração, que já está mudando. Sim. Então a gente está pegando muito essa mudança de gerações. Eu comecei a ver isso agora, porque foi incrível. Eu acho que em um mês eu fui em 3 empresas que estava acontecendo essa mudança de geração. Né? Inclusive, eu estava indo com o nosso parceiro Saulo, né? Sim. Para a questão de planejamento sucessório, etc. E a gente viu isso. Eu falei, cara, você está vendo que está acontecendo muito isso? Tipo, a geração anterior está passando para a geração mais nova. Eu acho que isso vai ser um impacto grande para a Fibra também nessa questão de tecnologia e inovação, né?
muitas empresas estão passando exatamente por esse momento, né? Nos próprios eventos nossos, você já percebeu isso, né? Sim. Ali com as empresas que os pais já estão com os filhos, né? Nessas reuniões, nesses encontros, outros que estão ali com irmãos, enfim. Mas o interessante, o que a gente vê é exatamente a questão do quanto os escritórios de contabilidade hoje, eles precisam cada vez mais estarem digitais, eles precisam estar atualizados, né? Porque a gente tem uma percepção, né, e uma grande mudança exatamente nessa questão dos empresários mais tradicionais, que por muito tempo estavam ali com o escritório de contabilidade, não só de contabilidade, tá? O escritório de contabilidade é só um exemplo. Mas fazendo mais dos mesmos, né? Que não inovavam e não iam nadando contra a corrente. Essa é a verdade. Então, a gente percebe essa mudança exatamente por atualização mesmo, né? Hoje, essa geração mais nova, e ainda principalmente assim com o uso de inteligência artificial e tantas outras tecnologias no mercado, eles já sabem muita coisa e principalmente eles querem agilidade, né? Então, eles querem ferramentas que cada vez mais não onerem ali a indústria e traga mais celeridade ali nos processos, né? Então, ali, enquanto uma contabilidade, ele precisava ali das guias físicas, daquela quantidade de arquivo físico para você encaminhar, hoje se percebe muito ali das indústrias cada vez mais pedindo indicações e orientações de escritórios contábeis que sejam mais digitais, que tenham ali ferramentas, né, que o empresário ele possa, no seu dia a dia, já ver todo o planejamento e tudo o que está acontecendo ali dentro da empresa, né? Então, assim, o escritório de contabilidade a gente está dando como exemplo, mas isso vai para todas as outras esferas, como o próprio jurídico, né? Mas o que a gente percebe nessa geração nova é exatamente essa questão de ser rápido, da celeridade, de buscar tecnologias que deixam os processos mais fáceis e mais rápidos, né? Então, assim, é um mar que está crescendo e que é muito bom, muito positivo. Muito positivo, porque a partir disso a gente vai crescendo cada vez mais, né? E também tem a outra geração que não está passando por planejamento sucessório, mas já entendeu que é preciso se digitalizar, é preciso inovar e é preciso trazer cada vez mais tecnologias que facilitem e ajudem ali no seu ambiente de negócio. Eu acho que acho que a gente está no meio da geração ali, né? Pela nossa idade. E é muito interessante isso, porque a gente vê a questão da celeridade cada vez mais, né? Eu estou fazendo mais uma pós. Legal. E tem a aula ao vivo. Uhum. E eu não consegui fazer a aula ao vivo. Aí eu vou assistir ela gravada. Eu assisto a aula no 2.0. Uhum. Aí o professor tá falando alguma coisa que eu domino muito, eu adianto. Eu falo, é o mundo que tá fazendo isso com a gente, né? Sim. A gente tá sendo moldado a ter pressa, a ter urgência. Hoje, por exemplo, os clientes, para falar com a gente, majoritariamente usam o WhatsApp deles, né? E o nosso, que é plugado no nosso sistema. E não tem mais aquela de, eu vou te mandar um e-mail hoje, eu te espero até amanhã que você me responda. Ele vai mandar a mensagem agora. Se passar 10 minutos sem uma resposta, você está demorando. Né? Como mudou as coisas, né? E eu vejo também com essa questão das pessoas querem agilidade. Além disso, eu vejo a questão da competitividade. Hoje você não consegue mais crescer desorganizado igual você crescia antes. Exato. Né? Antes você abria uma empresa, empurrava com a barriga, deixava imposto para lá. Ia crescendo. Conheço muitas empresas, muitas indústrias que cresceram dessa forma e que hoje estão buscando profissionalismo. Aí você fala, quando você entra dentro da empresa, aquelas empresas que você olhava quando era criança, que você admira até hoje, você fala, nossa, essa empresa cresceu desse tanto com essa desorganização. Estão procurando a organização agora. Sim. Né? E o governo cada vez aperta mais. Agora saiu a lei aí para os devedores contumazes, né? Para apertar mais ainda. Eu achei interessante, né? Eu falo, cara, penaliza quem faz errado e quem está pagando imposto de forma correta ali e competindo de forma correta, às vezes fica para trás porque o cara não está pagando imposto, né? E tá conseguindo vender mais barato. É uma competição desleal, né? A gente coloca imposto, a maioria das vezes é mais de 20% do faturamento. É o sócio majoritário das empresas. Mas
eu vejo isso, eu vejo essa mudança de geração, vejo a questão de que as empresas têm que se organizar e a fibra vai linkando tudo isso. Eu lembro que vocês fizeram um que foi bem legal, eu fui na formatura do Instituto Contra a Cultura. O programa de aceleração. Isso, foi do Hub da Indústria, não foi? Uhum. Cara, foi muito legal. E, tipo, a gente tinha cliente nosso que estava lá dentro fazendo. Legal. E eles ficaram impressionados e a gente sentiu a mudança deles de organização. Sim. Na parte que pertence a gente ali, né? Na parte contábil, organização. Sim. Eles chegarem e realmente se interessarem em perguntar, cara, quanto que tá minha alíquota de imposto? Qual a minha margem aqui? Isso foi bem legal. Porque, assim, quando a gente fala em aceleração empresarial, aceleração de negócio, né, não é só ganhar velocidade, né, também é reduzir custo, reduzir erro e encurtar esses caminhos e conectar ali esses negócios e principalmente conectar aqueles desafios, aqueles problemas às soluções ali de fato, né. Então, assim, a gente vê muito que tem empresário que chega pra gente e fala, eu quero participar da próxima turma de aceleração. Porque eu quero acelerar a minha empresa. Mas precisa ter todo um diagnóstico anterior. Tem que dar um passo para trás para a gente entender e identificar se aquela empresa, aquela indústria, ela de fato precisa ser acelerada e se deve ser acelerada, porque senão você acaba acelerando ali, de fato, o fechamento de uma empresa, né? Então, precisa muito entender, né, ali a formatura, o resultado que você viu. A gente fica muito feliz, né, quando a gente vê as pessoas falando que esteve lá, que gostou, os empresários que participaram, que gostam, e com isso vai disseminando e passando para os outros empresários querem participar, mas precisa dar esse passo para trás para a gente entender. Até para poder ver se aquela empresa, de fato, ela está aberta a essa cultura de inovação para essas mudanças que acontecem, entendeu? Porque quando uma empresa ela é acelerada, ela toma decisões melhores, ela enxerga que, de fato, o empresário, ele precisa estar ali na indústria, porque não adianta você acelerar uma empresa que você está acelerando ali só o time. E esse time, quando vai passar para o líder, o tomador de decisão, ele dá um passo para trás e fala que não. Então, o tomador de decisão, ele precisa participar dessa aceleração para ele entender que aquela indústria, ela precisa inovar, que aquela indústria, ela precisa olhar ali para os seus principais desafios, e concordar que, de fato, algumas mudanças precisam ser feitas para que, de fato, a aceleração daquela empresa aconteça, né? Então, quando você acelera a indústria, quando você passa por um programa de aceleração, você testa mais rápido, e você tem ali um grau de confiança maior para, de fato, entender e saber que aquele teu produto, aquele serviço, ele está pronto para ir para o mercado, né? E ganhar escala. Então, isso aumenta muito mais a chance de uma boa ideia virar um negócio, né? Então, a gente tem programa de aceleração, por exemplo, que numa indústria nasceu uma startup, né? De um desafio que uma indústria tinha dentro dos seus clientes um problema gigantesco, mas que eles achavam que ali talvez não era um dos papéis, né, deles de trazerem uma solução, uma vez que eles já tinham ali um produto e serviço ali consolidado. E a partir desse momento, essa indústria virou a chavinha, né, dentro do programa de aceleração e viu como se fosse um outro produto, né? Só que como precisava abrir uma equipe, precisava mudar o cerne da questão no quesito das soluções que eles tinham, eles abriram uma startup. E essa startup hoje está ganhando mercado com essa solução, que nasceu dentro dessa indústria por meio ali daqueles clientes que apresentaram o problema, né? Então, eu acho que, assim, acelerar é dar mais chance para essas boas ideias e essas boas ideias gerarem negócio. Isso, eu gosto muito do conselho, né? Uhum. Só que a gente precisa muito de conselhos bons, né? Isso é muito legal da indústria. Eu não sei se... Isso foi um livro que eu li. Que ele fala de uma indústria de café, fazenda ali, né? Uhum. E foi muito legal o exemplo. Tipo, quem tá de fora, às vezes, vê melhor do que quem tá dentro. Uhum. Né? Acho que quem tá dentro é aquela velha síndrome do copo meio cheio, ou da lente embaçada, né? Síndrome Gabriela, que eu gosto de falar. Eu cresci assim, eu nasci assim, vou morrer assim, né? Exato. Essa indústria de café, ela fazia o café... Fazia não, na verdade ela era mais atrás ainda, né? Ela plantava o café,
colhia, torrava, tinha sua própria marca e vendia nas gôndolas do mercado. E ela estava com problema porque ela tinha que competir com várias outras marcas muito grandes. Sim. Né? Ou seja, ela tinha o problema da fazenda, de colher, de plantar, de distribuição, de logística. E ela tinha um problema de concorrência porque ela concorria com outras marcas muito maiores que ela. Até que um consultor de fora falou, cara, por que você está competindo com essas marcas? Por que você não vende para elas? Ué, mas como assim? Eu vou tirar minha marca de café do mercado? Cara, levar a sua marca para o mercado é o que te traz mais custo. Você domina muito o produto, você tem um café muito bom, um grão muito bom. Por que você está querendo competir? Vende para essas marcas. Ele deixou de ser marca, né? Deixou de ser varejo, virou só atacado ali distribuindo e aumentou a empresa em várias vezes. Ou seja, um conselho, né? Uma consultoria que mudou todo o jogo para ele, né? Mudou todo o mercado. Assim como eu conversei esses dias com o Café do Sítio, eu tinha certeza que Café do Sítio tinha fazenda de café. Não, nós não temos café. A gente compra o grão do café e vende. Aí eu conversando com ele, cara, você tem quantos funcionários? Então, cara, como a operação é enxuta de uma empresa tão grande do Café do Sítio? É a indústria da transformação, né? É exatamente isso. Mas essa questão dos programas de aceleração, mentoria, trazer boas e grandes ideias é exatamente isso, porque imagina só, você ali está com um time e o teu time todos os dias fazendo a mesma coisa, o mesmo processo, né? Essa visão de fora, ela é muito importante, de entender e questionar o porquê que vocês fazem assim, o porquê que é feito assim. Muitas das vezes, no operacional, no dia a dia, a equipe ela não tem esse time de o porquê que eu faço assim, por que eu não faço dessa outra forma, né? Então, o mentor, ele traz exatamente essa visão, a visão de fora, de entender ali quais são os problemas e identificar soluções para aqueles problemas, ou também identificar dentro da própria indústria se já não tem uma solução ali, mas que muitas vezes está ali embaixo dessa peneira, né, igual você falou. Então, a ideia do mentor é exatamente essa, sempre fazer uma análise dentro daquela indústria, dentro daquela empresa e perceber o que pode se inovar ali ou o que pode trazer de soluções já que existentes no mercado ou inovações que a gente precisa realmente trazer ali a própria academia e as startups para trazer soluções ali para aquela indústria com, de fato, o problema real. Legal. Hoje quem faz parte da indústria do hub da indústria, somente indústrias, né? Hoje não tem outras áreas lá que não seja indústria. Não, hoje o hub da indústria, embora seja focado em programas para a indústria local, a gente tem a participação de serviços, academia, governo e de startups. Porque a ideia é que, igual eu te falei, a ideia é que a engrenagem gire, né, e que a gente tenha essas conexões ali. Os programas de transformação digital, que no pilar 2 do Hub da Indústria, como a gente tinha falado, ele é focado ali para a indústria, para fomentar a indústria e para trabalhar essa competitividade e a maturidade da indústria aqui do Distrito Federal. Mas ele não é fechado só para a indústria. A gente tem a participação dos outros setores ali dentro dos programas de capacitação, dentro dos nossos eventos de conexão e negócio. Porque a ideia é que, de fato, eu como uma indústria, que eu tenha um desafio, e você como uma startup que tem a solução para o meu desafio, a gente se conecta e a gente faça negócio. Não, show de bola. E como que você vê hoje das indústrias pequenas de Brasília? Qual o diferencial delas que estão começando agora para aquela indústria já que está há muito tempo aqui no DF? As indústrias médias e grandes, elas já aprenderam o caminho. Né, elas sabem da importância de se participar de um programa de aceleração, elas sabem da importância de estar ali próxima do próprio Sistema S, de estar próxima do governo, de buscar órgãos de fomento, linhas de crédito e financiamento, buscarem editais de fomento. Elas já aprenderam o caminho. Né, elas são indústrias que elas ali já sabem utilizar a própria lei do bem, né, e entre outros incentivos fiscais, né.
A micro e pequena, ela ainda está iniciando, ela ainda está caminhando. E por isso que é importante essa aproximação com o Sistema S, com o próprio governo, com a própria academia, né, para trazer esse olhar de inovação, esse olhar da cultura inovadora e principalmente dos caminhos. Porque se a gente for ver, não falta recurso para inovação. O que está faltando é as empresas acessarem esses recursos. Então, por isso que hoje tem essa grande diferença do micro e pequeno e do grande, porque os grandes eles já sabem o caminho. Os pequenos eles estão descobrindo o caminho agora, nesse momento. A gente sente muito isso, né? Por exemplo, eu sempre volto para a área tributária, que é a área onde eu domino ali. Com certeza. De empresas que estão do mesmo tamanho, com o mesmo produto, mesmo serviço, pagando imposto completamente diferente uma da outra. Uhum. Por que a outra tá fazendo assim? Cara, porque já correu um caminho ali, já sabe qual é a forma correta de fazer. E às vezes você paga o preço por isso. Eu senti muito isso, né? A gente se conhece desde a Holder Contabilidade. Exato. Quando a gente teve essa compra/fusão, né, com a BWA, quando a gente entra para a BWA e direto eu falo, cara, por que a gente não fazia isso, né? Olha o segredo do sucesso aqui, né? Sim. Tão simples, né? A gente às vezes pensa em tão simples fazer essa questão. É a mesma questão, né? Quando você pega uma indústria que já sofreu, já está calejada, para quem está começando. Mas desculpa te interromper. Mas é a lógica, né, que vocês falam ainda do próprio sonho de valsa, né? É exatamente isso. Mas eu acho que a reforma tributária, mesmo que seja ainda um bicho de 7 cabeças para todo mundo, ela vem completamente para mudar essa lógica do jogo. Eu acho que é isso, sabe? A indústria hoje, ela precisa sair da postura de reativa, né, como sempre foi, da questão tradicional, e ela assumir exatamente essa parte estratégica. Neste momento que a gente está vivendo agora, desde 1º de janeiro, né? Me corrija se eu estiver errado. Mas isso passa ali por revisar processos, por digitalizar processos, investir na própria gestão e também no próprio planejamento tributário, que muitas empresas desconhecem, não entendem, que é o caso das grandes empresas, que são o nosso maior volume, né, que são micro e pequenas indústrias aqui do Distrito Federal. Então, a gente percebe e vê que aquelas empresas que elas se prepararem, aquelas que já estão buscando capacitação, que já estão indo em eventos, que estão procurando empresas como a de vocês, né, elas podem ganhar uma eficiência diferente das outras, né? Sim. Exatamente para que se melhore o fluxo de caixa e aumentar, de fato, essa competitividade da própria indústria local e nacional, né? Então, a reforma tributária, eu acho que não é só um desafio, né? Mas é uma grande oportunidade para aquelas indústrias que se organizarem. Sim. Então, esse é o momento dessa virada de chave, esse é o momento, de fato, das empresas entenderem que essa virada de chave ela é necessária e que talvez a reforma tributária ela vai beneficiar exatamente aquelas empresas que entendem de governança e que tenham dados dentro ali da sua estratégia, que aí vai caminhar junto para essa ascensão, acredito eu. Show de bola. 26 a gente começou com os testes, né? 2027 o jogo começa de verdade. Eu entendo que a reforma tributária, esses próximos anos vai ser bagunça, porque a gente vai conviver com os dois, né? Sim. Modelo antigo e modelo novo. 2027 acaba o PIS e COFINS. É até outra discussão. A gente que faz cálculo, mas a gente não sabe o que está dentro, porque não está claro que o IBS e CBS, um não vai fazer parte da base de cálculo do outro ali. Então, isso aí muda todo o cálculo. A gente está entendendo, porque a gente viu isso é bem legal, eu tava vendo isso ontem. Se a gente for ver da forma que é calculado o ICMS hoje, em alguns cenários o ICMS vai ficar menor, né? Ou seja, o Estado vai perder a arrecadação.
Então, esse ponto ali do cálculo ainda tá pendente ali de um ajuste, né? Para entender como que vai ser feito esse cálculo. Ou seja, a gente está estudando para caramba, mas tem um cálculozinho que vai mudar muito aí o valor de tudo. Sim. E esse cálculo é onde vai e gera aquelas recuperações tributárias, porque um advogado ou um contador não vai concordar com isso, vai entrar com a tese, e aí começa aquela brincadeira das recuperações tributárias todas novamente. Mas isso aí são cenas pro próximo capítulo, né? Eu gosto do modelo da reforma do que é para trazer daqui a 7 anos, quando acabar essa questão do ICMS, substituição tributária, DIFAL. O cliente hoje passa muito tempo se preocupando com isso. Da onde que eu vou comprar, para onde que eu vou vender, aonde que eu vou me instalar. Eu tô ali em Taguatinga, eu tô pertinho de Águas Lindas. Eu me instalo no DF ou no Goiás, né? Quem vai me dar mais benefício? Hoje acontece muito isso. Sim. Com a reforma tributária como a alíquota que vai valer é a do destino, pouco importa hoje. Aí vai fazer mais sentido eu entender a logística. Sim. Né? Por isso que muita gente vai estudar. Quantas vezes a gente já tirou a empresa de São Paulo e mandou para o Rio Grande do Norte por causa de benefício fiscal e vice-versa? Né? Então a gente fala, esse jogo vai mudar. Né? Vai entrar outros jogos, né? O preço do custo ali. Empresas inadimplentes vão perder muito cliente, né? Porque, poxa, se eu comprei da empresa e ela não pagou o imposto, eu não vou ter esse crédito. Vou continuar comprando dessa empresa? Né? Ou se eu comprar, eu vou comprar com o meio de pagamento, que eu já antecipo ali o meu imposto, que é a questão do split payment, que eu não vou ter esse problema. Não vou ter que confiar que o meu cliente vai pagar o imposto. Ou seja, eu acho que sonegação vai reduzir muito. Acho não, né? Isso eu tenho certeza. Acho que acabar não acaba com a sonegação. Sempre vai existir. Sempre vai existir. Forma, né? Sempre vai existir algum tipo de sonegação. Mas aquela sonegação maciça que tinha de empresa, de escritórios de contabilidade fantasma abrirem empresa para gerar crédito não vai existir mais. Porque o crédito só vai existir se você tiver pago. Sim. Né? Essa parte eu acho legal para quem trabalha certo. Então, eu acredito que a reforma tributária veio muito para contribuir. A gente tem que ver a questão de alíquotas, né? Serviço foi muito impactado aí com essa questão de alíquota, mas a parte de indústria, na minha visão, não sofreu tanto com a questão de alíquota, né? Vai sofrer com a questão de organização mesmo, que é a questão de gestão, de compliance, de quem que eu estou comprando. Muda muito, né? Antes era muito para quem que eu estou vendendo. Né? Hoje, basicamente, tudo vai ser lucro real. Lucro presumido acaba virando lucro real. Então, é de quem que eu estou comprando? Estou gerando os créditos corretos? Vou comprar uma caneta na papelaria ali embaixo. Ela vai gerar crédito para mim? Se não gerar, eu vou comprar em outra que gere. Então, vai ter muito isso. Vão cobrar a organização de outras empresas. Vai ser chatinho para a empresa do Simples Nacional. A gente sabe que tem bastante indústria pequena que começa ali pelo lucro, pelo Simples Nacional, mas isso aí a gente vai conseguindo alterar, vai vendo o que faz sentido. Mas a gente falou um pouquinho de reforma aqui, é sempre bom. Acabei de ter uma aula, é um assunto que eu não entendo. Obrigada pela aula. Mas reforma a gente vai estudar muito tempo ainda, porque, cara, quantos anos tem o Código Tributário Nacional aí e toda hora tem mudança, né? A mudança está sendo constante, né? Exato. Quando a gente acha que está indo para um caminho, muda todo o jogo, né? Exato. Veio a reforma tributária e logo após, ali no fim do ano, terminando ali, veio a reforma da renda. Sim. Pegou os empresários muito de surpresa. O que o empresário vai fazer agora? Vamos pro lado de holding. Junta comercial, você não está conseguindo registrar processo rápido, não, porque está entupido de empresa sendo aberta. Por isso que eu tenho falado que a reforma tributária ela está mudando toda a lógica do jogo. Quando você acha que entendeu, quando você acha que o melhor caminho é esse, ela vem, te traz e te mostra que você não está sabendo de nada, né? Então, eu acho que, assim, por isso a importância de se atualizar, de estar lendo, de estar buscando, né? Dos empresários procurarem profissionais e empresas especialistas na área que orientem, né, dessa forma.
para mostrar o melhor caminho, né? E no Hub da Indústria a gente tem trazido exatamente também essa pauta para sempre trazer, né, parceiros estratégicos e especialistas na área para trazerem para os empresários o assunto, a pauta, e a gente poder discutir, entender e procurar soluções e ver o que de fato está vindo para a indústria e o que a gente tem como benefício ou não. Sim, é estudar, né? Sim. O ponto-chave da reforma era a simplificação. Eu entendo que alguns pontos simplificou, mas outros vão continuar sendo trabalhosos. Sim. Um que, por exemplo, vocês vão atender muito como fibra, é a questão do agro, né? O agro muda tudo. Por exemplo, eu tenho a opção de ser ou não contribuinte do ICMS se eu faturar menos de 3 milhões e 600. Ah, mas a reforma tributária é muito cara. Eu não quero ser, né? Eu não quero ser o contribuinte do IBS-CBS. Ah, vou continuar como pessoa física aqui, com os 3 milhões e 600. Ah, tudo bem. Mas quando você é pessoa física, a alíquota é zero para você comprar trator. Não existe mais alíquota zero com a reforma, né? Tem que falar da forma correta. A alíquota é reduzida a zero. Você não pode ter mais benefício, então não existe alíquota zero. Sim. Só o nome, né? Muda tudo. Então, e aí, eu vou comprar máquina, vale a pena esse ano eu ser ou não contribuinte do IBS-CBS? Então, muda muito o jogo. A mesma máquina que eu posso comprar com uma alíquota zero, eu posso pagar imposto. Se eu for um exportador, eu pago de forma diferente, etc. Então, muita coisa muda, facilita, só de você não ter que pensar em trocentas mil alíquotas diferentes, né? Que, na verdade... É outra questão da reforma, porque a gente, dentro da reforma, tem o IBS, que vai estar no lugar ali do ICMS e do ISS. Só que dentro do IBS, eu tenho a alíquota do estado e a alíquota do município. Ou seja, continua aquela bagunça. Só que o meu código hoje que eu vou gerar vai ser diferente. Eu não vou precisar saber qual é o código daquele estado ou fazer uma guia para aquele estado. Não, a guia vai ser do meu estado. Vai ser a mesma coisa, eu apenas vou utilizar a alíquota do estado de destino. Mas não muda nada na minha aqui, a não ser a alíquota. Isso, para mim, cara, que facilidade. Porque antes era choro, né? Antes Sim. não, né? Hoje ainda, Sim. né? Quando o ICMS acabar, a gente solta fogos. Embora a gente faça muito planejamento com o ICMS, né? A gente só vai ter que mudar o tipo de planejamento. Então, a gente está acompanhando isso. Fazendo muito evento com a Fibra também. E a gente tem que levar esse bate-papo com os empresários, né? Para vocês trazerem exatamente aí essa atualização, o que está sendo discutido, o que avançou, o que não avançou. Eu acho que isso é muito importante para o empresário, né? Ele está de forma atualizada recebendo essas informações, principalmente de especialista como a BWA. Obrigado. Luana, sobre a questão da Fibra, ela tá num quadradinho aqui, mas como que é a Fibra com a questão das cidades próximas aqui? Que a gente não tem como falar, não tem como falar do DF sem falar do entorno, né? Sim. Na verdade, a Federação das Indústrias existe em todos os estados. Então, assim como na Fibra, aqui no Distrito Federal, a gente já tem a Fibra, a Federação das Indústrias do Distrito Federal. Uhum. Em São Paulo, tem a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a mesma coisa no Goiás, né? Então, a gente tem o respeito ali ao território, né? Exatamente respeitando o que está dentro da alçada do Distrito Federal. Alguns programas a gente atende, né? O RID, né? A região integrada, mas sempre ali num diálogo e numa conversa com a federação do outro estado, respeitando ali a localização de cada uma. Mas é muito tranquilo. Então, assim como no Distrito Federal existem inúmeros programas, projetos, né, para fomentar a indústria local, para defesa de interesse da indústria local, a gente também tem as outras federações nos outros estados que fazem um trabalho belíssimo com a atuação junto com todas essas indústrias. Legal. É porque é tão próximo, né? A gente tem bastante se a gente for pegar a Lusiânia, tá aqui do lado, né? Se a gente for pegar a Formosa, tá do outro lado, né? Então... Eu fui em Águas Lindas esses dias, a gente tem cliente lá. Cara, como Águas Lindas cresceu? Que tá crescendo muito.
agora com a vinda dos chineses, Exato. há um diálogo de crescimento ainda maior, né, com o polo industrial e também a questão do aeroporto, né, logístico, né, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né, mas eu acredito que já cresceu, mas ainda vai crescer ainda mais. Legal. E como você vê a indústria daqui a 5 anos? Eu vejo como uma indústria, eu acho, cada vez mais inteligente, uma indústria cada vez mais inovadora. Eu tenho acreditado que a gente está numa fase muito boa, sabe? Onde as indústrias, a academia e o próprio governo tá vendo, enxergando a importância dessa hélice girar. Tá vendo a importância do caminho desse jogo conjunto, né? Hoje não dá para a gente falar em tecnologia, inovação, no crescimento da indústria, sem falar na aproximação com a academia, sem falar em startup, sem falar no governo. Então, não tem como se falar hoje em inovação e numa indústria mais próspera e inovadora se a gente não falar dessa conexão, desse jogo que hoje se une, né, e que a gente começa a trabalhar cada vez mais junto com a Tripla Hélice, com o governo, a academia e a própria indústria. Legal. Eu gosto de fazer uma pergunta também, por exemplo, no que eu faço. O que me dá muito orgulho, né? Assim, eu fico muito orgulhoso quando eu passo no shopping, por exemplo, e falo, cara, eu atendo aquela empresa, eu atendo aquela empresa. Ou, por exemplo, a gente atende um cliente que é desde da Holden, um dos nossos primeiros clientes, que é uma cafeteria lá no Parque Shopping, a Inova Café. Aí a minha mulher já fica com raiva, né? Minha esposa, porque toda vez que eu passo na frente, eu falo, Thaís, esse foi um dos nossos primeiros clientes e eu que abri esse CNPJ. Sim. Ela fala, de novo isso? Exato. Eu sei bem o que é isso. Me explica quanto que você sente orgulho quando fala assim, nossa, eu participei desse projeto? Sim, sim. Cara, a minha paixão por inovação, ela começou, eu acho que já tem um tempinho, né? Porque eu entendo hoje, né, que a inovação, ela passa ali por pessoas, né? E isso vem muito da minha formação em administração e também no próprio serviço público, né? E hoje, a cada vez que eu vou caminhando, seja em Sobradinho, Taguatinga, Asa Norte, Asa Sul, e eu vejo algumas marcas, algumas empresas, brilha meu olho exatamente nesse sentido. Eu já tive a oportunidade de sentar com aquela empresa e fazer com que, de fato, ela mude pelo menos um pouquinho. Nem que seja a mentalidade para a cultura de inovação, nem que seja nos seus processos, nem que seja numa abertura de novos mercados, de uma conexão. Mas me orgulha muito entender e ver que hoje eu me encontrei na área de inovação e principalmente que hoje eu tenho a oportunidade de sentar na mesa com empresários que muitos deles já foram muito pequenininhos, hoje estão crescendo, alguns já são grandes e que a gente aprende com eles mais do que a gente vai ensinar, né? E me orgulha muito a cada vez que eu escuto alguém, Luana, você fez essa mudança de mentalidade ou de chave aqui na empresa. Luana, você trouxe algo que a gente precisava olhar e a gente não estava olhando na empresa. Então, eu fico muito feliz. E é engraçado quando você fala que a sua esposa até acha chato, às vezes, você falando, porque é exatamente isso, né? Com meu noivo, sempre quando a gente vai em algum restaurante, a gente está consumindo algum produto, e eu prezo muito pelos produtos da indústria local, sou apaixonada por mercado, gosto de rótulo, então a primeira coisa que eu vou ver é se é uma indústria aqui do Distrito Federal. Eu acho que fomentar o quadradinho é muito importante pra gente, pra nossa economia, mas quando eu tô com meu noivo é exatamente isso. Nossa, eu fiz isso e isso naquela empresa. Nossa, esse empresário tá fazendo isso e isso, muito legal. Olha, essa empresa, ela tá digitalizando, essa empresa, ela tá trabalhando ali com inteligência, essa empresa, então assim, é um orgulho que a gente sente, né, e principalmente quando a gente vê matéria também jornalística, né, quando fala, essa empresa agora, ela tá em X estado, essa empresa, ela tá crescendo X, essa empresa, ela trouxe uma tecnologia diferente para aquela indústria. Então, assim, a gente acaba se orgulhando e nesse orgulho a gente quer mostrar para todo mundo, a gente quer dizer para todo mundo o que a gente fez, o que a gente tem aqui no nosso quadradinho e o que a gente faz. Isso é muito legal, né? Quando a gente trabalha com outras empresas, a gente tem essa oportunidade. Sim.
A gente teve cliente que começou na pandemia porque estava sem fazer nada em casa. Era engenheiro. Era engenheiro, começou com a esposa dele vender pudim, criou o pudim perfeito, já está com 10 lojas. Sim, maravilhoso, inclusive, né? Chegou ele era engenheiro na Votorantim, pediu conta, né? Imagina, eu tô pedindo conta na Votorantim para vender pudim, né? Então a gente acompanha essas histórias. Cara, mas assim, quando eu percebi que a transformação digital, ela podia mudar muitas realidades dessas empresas, né, e especialmente das micro e pequenas empresas, que são as mais afetadas, assim, né, a gente percebe, né, entende que é um propósito de vida, sabe, a gente deixar um legado para melhorar de alguma forma, sabe, o que eu entrando nessa indústria hoje, o que eu analisando essa conversa, o que eu posso trazer como alguma experiência que aconteceu em outra indústria que pode melhorar essa, ou o que a gente pode conectar com outra indústria para mudar a realidade daquela pessoa. E a gente acaba se tornando aquela pessoa chata. Porque a gente está conversando ali com um diálogo, com um empresário, e aí você fala, você fez isso? Você fez isso? Porque nada mais é do que teste, sabe? Você precisa testar. E você acaba conversando ali com o empresário, você que já quer ser ali o mentor dele numa conversa, mas isso é muito gostoso quando a gente leva isso como um propósito de vida mesmo, né? Então, para mim, a inovação ela nunca foi moda, sabe? Ela foi sempre uma ferramenta de transformação. E eu acho que as empresas elas precisam entender isso, que a inovação é uma ferramenta para essa transformação que essas empresas elas precisam ter. Então, a inovação, ela começa com a curiosidade. Com essa curiosidade que a gente começou desde o início aqui da nossa conversa, né? Então, a inovação, ela nasce com a curiosidade, não como uma fórmula pronta, né? Então, eu não gosto muito daqueles gurus que conversa com o empresário, tá ali no diálogo com o empresário, já vem com uma fórmula pronta, olha, você vai vencer se você fizer isso. Então, eu acho que é mais de entender a realidade, de olhar ali dentro da empresa, do diagnóstico e fazer testes, né? Até que essa empresa, ela cresça de fato. Legal. Inovação, motivação, curiosidade, né? Sim. Tudo, juntando tudo ali, você... Sim. E eu acho que é isso, né? Às vezes tá faltando só ajustar um parafuso ali para o negócio engrenar, né? Sim. Ele tá travado ali, um pequeno ajuste com de alguém certeza. Que já fez. Eu acho que o mentor é isso, né? O mentor é aquele que já fez e está te ajudando a fazer. Sim. Né? Falando dos gurus, né? Os caras ficaram ricos ensinando pessoas a serem ricas, sendo que eles não eram ricos, eles não tinham feito nada. Um guru que nem empresa tem e quer dar uma fórmula exatamente. Ali de crescimento. Luana, e como pessoa física? Luana daqui a 5 anos? Cara, Luana daqui a 5 anos... Também fiquei curiosa. Queria muito saber quem será a Luana daqui a 5 anos. Mas eu acho que essa paixão ela não vai mudar, né? Mas essa Luana que é cada vez mais, eu acho que escutar histórias, como eu escuto hoje, de empresas que mudaram de alguma forma, por uma palavra, por uma orientação, ou então exatamente nesse crescimento de trocas ali, quando você sente a mesa com algum tipo de empresário. Então, eu acho que a Luana daqui... Os próximos 5 anos é isso, sabe? É o desejo de ver mais empresas sendo impactadas, mais empresas com a mudança de mentalidade e com um crescimento real. Essa é a Luana de pessoa física. E eu acredito que também com 2 meninos, né, gente? É isso aí. Eu tô no terceiro. Na terceira. Não, 2 já tá bom demais. Eu parei na terceira também. Luana, e para quem tá começando agora na indústria ou quer começar uma indústria, qual o primeiro passo? Cara, procura o Sistema S. Não tô aqui, como é que diz? Não tô fazendo propaganda, né? E não tô fazendo nenhum tipo de patrocinado. Mas começa pelo Sistema S, sabe? Bate na porta lá do Sebrae, bate na porta da Federação das Indústrias, procura orientação, né? Procura estudo de mercado. Eu acho que esses são os primeiros passos, sabe? Porque muitas empresas, elas começam na cara e na coragem, né? E crescem, mas de repente
caem, né, e fecham exatamente por falta de orientação e de entender ali, principalmente o mercado, um estudo. Então, começa pelo Sistema S. Eu acho que o Sistema S é uma boa base de você conhecer o mercado, de você conhecer os primeiros passos para se criar uma indústria, criar uma empresa e você seguir em frente. Eu sou fruto do Sistema S. Olhei. Eu fiz meu curso técnico no Senac, 2012. Legal. Muito bom. Gosto muito. Na época ainda o técnico ainda podia tirar CRC, né? Eu fiz a última turma, eu acho, ou foi a penúltima que podia, né? Uhum. Hoje não pode mais, né? Só o contador. Já fiz a faculdade também, etc. Mas eu fiz É tanto que quando eu terminei o curso técnico, muito bom do Senac, Senac Sobradinho. Aí eu comecei a faculdade e eu acho que no 6º ou 7º semestre da faculdade eu abri o escritório. Então Legal. tava na faculdade ainda. Gosto muito do Senac. Legal. Todo o Sistema S, né? Eu falo, cara, hoje tem tanta opção. Sim. E é engraçado, o Augusto fica puto comigo, ó, meu sócio, né? A gente se conheceu no curso técnico do Senac, só que eu tinha ganhado a bolsa e ele pagava, né? Nossa. E ele era melhor aluno que eu, né? Ele dava mais valor porque ele pagava. Acho que nem era isso, acho que era a minha fase mesmo ali, tava... Sim. Luana, e qual é o teu maior mentor hoje? Meu pai. Seu pai, que legal. Sim, meu pai. Mas é isso, do meu pai eu não vou falar porque senão eu me emociono, né? Mas sejam curiosos, sabe? Sejam curiosos, procurem o Sistema S, busquem, e é isso. Eu me emocionei. Já se emocionou. Eu não sei se eu puxo aqui pra falar do pai dela. Puxa não. Seu pai tá aqui em Brasília? Sim. Tudo bem. Cara, que legal. A gente se emociona junto. Sim. Então, que bom que seu pai é seu maior mentor e ele tá aqui. A próxima pergunta eu ia falar, cara, pra quem que você liga? Né? Então, provavelmente também é ele. Sim, pra ele. Ele... Porque eu me emociono a cada vez que eu falo. Pode falar, a gente vai mandar esse corte pra ele. Mas o meu pai, ele veio, né? Eu tinha 2 anos de idade quando nós viemos aqui para Brasília. Ele foi um dos pioneiros também. E meu pai veio em busca de recurso, porque o meu irmão nasceu com uma deficiência, né? Eu tenho um irmão deficiente. E o meu pai veio para cá em busca desse recurso e o único hospital que cuidava disso era o Sara Kubitschek, né? Com essas doenças raras, porque meu irmão tem síndrome de Moebius. E aqui meu pai fez a vida dele. Meu pai, o primeiro serviço dele aqui no Distrito Federal foi como caseiro. Caseiro do Seu Limeira, da Rede Cascão. Muito legal a história dele. E aí meu pai teve uma virada de chave, acho que 2010, 2011, não sei. E aí foi quando meu pai virou empresário, né? E foi pro ramo de sorvete. Hoje é um setor de alimentos que cresce a cada momento, né? Todo mundo quer uma sobremesa, quer tomar um sorvetinho, né? E o meu pai me mostrou exatamente isso, sabe? De você ser curioso, de você sair da zona de conforto, né? E crescer, né? E o meu pai, eu vejo como o meu maior mentor exatamente por isso, sabe? O meu pai, ele encara tudo com muita força, com muita inteligência, por mais que seja um analfabeto, mas ele é tão inteligente quanto um cara que tem um doutorado, sabe? Meu pai tem uma experiência que muitos, digamos, bacharelados, pesquisadores e doutores não têm. Então, assim, eu vejo como meu maior mentor exatamente por isso, e eu me orgulho muito da pessoa que ele é e de quem ele me fez, me tornou e tô aqui. É isso. Muito obrigado, Luana. O melhor ficou pro final. Me fez chorar. Muito bom ouvir essa história. Uhum. Os nossos pais são nossos mentores, né? Sim. O meu pai, a história é parecida. Primeiro, só que ele não virou empresário, né? Uhum. Mas eu falo que a herança que eu peguei dele foi essa parte de... Conhecimento. Nem tanto não digo de conhecimento, ele até hoje, né, ele preferia, mas é mentalidade, né, ele foi criado de outra forma,
meio que criado para sobreviver e ele não conseguiu destravar essa parte. É tanto que quando eu abri meu escritório, eu era gerente em outro, ele não queria que eu saísse desse escritório. Não, você vai sair desse escritório se não der certo e não sei o quê, não sei o quê. Se eu tivesse escutado meu pai nesse ponto, né? Aí a gente tem que... Sim. Seu pai foi empresário, né? Talvez seu pai teria me dado um conselho para ter saído até antes. Sim, exatamente. Mas o meu não. O meu foi o pai que precisava trabalhar para sobreviver, para ter o que colocar de comida dentro de casa. Sim. Né? Então, meu pai é do Ceará. Então, ele teve essa criação, né? Então, eu não culpo ele por causa disso. Às vezes, ele me desmotivava na questão empresarial. Né? Até hoje, ainda ele... Rafael, vai com calma e tal. Mais contido. Mais contido. Mas ele é aquele cara que ele é muito simpático, ele fala com todo mundo, ele brinca com todo mundo, ele às vezes fica sem alguma coisa pra ajudar outra pessoa. E eu peguei isso dele. Falei, cara, a melhor herança que eu poderia ter foi essa parte, né? Essa parte de comunicação. A gente até brincava, a gente morou muito tempo em chácara aqui em Brasília, né? Sim, Aí ele ia comprar o leite. Cara, era o leite mais demorado do mundo. Porque toda vez que ele via algum conhecido, ele parava e conversava horas e a gente esperando o leite em casa. Então, essa parte foi a herança, né? Então, mas é muito legal quando a gente começa a lembrar dos pais. Sim, né? Mas isso é muito engraçado quando você fala de comunicação, porque é exatamente meu pai. Meu pai, ele conhece Brasília inteira. A gente vai num restaurante, alguém conhece ele. A gente vai numa fila de caixa, alguém conhece ele. Isso é muito interessante porque hoje, em qualquer ambiente que eu vá, eu sempre conheço alguém. Eu sempre me conecto com alguém. Ou eu conheço aquela pessoa. E é muito interessante porque hoje, cada vez mais, às vezes, eu olho aqui meu WhatsApp, se você for ver, às vezes tem 400, 300 mensagens não lidas, mas porque eu não consigo, pelo número de pessoas que tem meu telefone. E eu passo meu telefone pessoal, eu gosto disso, eu gosto de me comunicar, eu gosto de conectar, eu gosto de gente, eu gosto de pessoas. E é muito interessante porque a gente brinca, agora mesmo voltando de férias, né, viajei com os meus pais lá pro interior, né, de Teresina, e onde a gente ia... As pessoas conheciam meu pai e era exatamente essa questão do seu pai ir buscar o leite e demorar porque estava falando com todo mundo. Exatamente meu pai. E hoje é muito interessante porque às vezes eu brinco, eu falo, nossa, hoje eu não tô muito legal, eu acho que eu prefiro ficar em casa e tudo mais. Ah, não, vou só no restaurante comer. E é muito engraçado, porque eu vou no restaurante, aí eu conheço alguém, às vezes alguém me conhece, e acaba que a gente senta e isso é muito bom, a gente acaba conversando ali. E hoje, no WhatsApp, direto alguém fala, Luana, eu tô precisando disso e disso. Você conhece alguém? Eu conecto outra pessoa. Luana, a gente tá precisando disso e disso. A gente vai conectando. E eu gosto, sou apaixonada por isso. Então, assim, tanto que, às vezes, quando demora alguém me pedir isso, eu fico até chateada. Eu falo, poxa, as pessoas não estão lembrando de mim. Então, essa questão da comunicação, eu acho que eu também puxei muito do meu pai, sabe? É algo que eu gosto. Eu gosto de conversar, eu gosto de me comunicar. Eu gosto de pessoas, então é um legado muito gostoso que meu pai tem me deixado também. É isso, né? Hoje o pessoal chama de network, né? Antigamente era só um bate-papo. Um bate-papo, uma pessoa gente boa que conhecia várias outras pessoas. Exatamente. E o network, ele é muito importante, né, na área empresarial. Eu acho que se você é um empresário isolado, né, um empresário fechado, dificilmente você cresce como um outro que se comunica. Se as pessoas não sabem o que você faz, o que você produz, o que você fornece, como que eu vou saber como é que eu te utilizo, né? Então, por isso que aqui no Distrito Federal tem crescido cada vez mais os grupos de network. Às vezes a gente fala, tem um encontro tal para network. Ai, meu Deus, mais um. Só que é legal, é importante você estar nesses ambientes. Eu tenho um amigo, e você conhece, né, o Cláudio, e a gente sacaneia muito o Cláudio, porque você vai num evento de network de manhã, ele tá. Você vai no meio-dia, ele tá. Você vai à noite, ele tá. Então, ele anda em todos os ambientes de network aqui do Distrito Federal. É incrível. Acho que todas as comunidades possíveis, ele tá. E a gente sacaneia, brincando, lógico, mas isso é muito importante, porque é a velha frase lá dos nossos avós, quem não é visto não é lembrado.
Então, por isso que o mercado digital tem crescido tanto, por isso que cada vez mais as pessoas que se posicionam na internet ali, do que eu sou, o que eu vendo e o que eu forneço, é muito importante. Porque cada vez mais as pessoas vão assimilar aquele produto, aquele serviço, aquela empresa. Então, na hora que me perguntarem, eu gostaria de uma assessoria jurídica, opa, peraí, eu conheci tal pessoa de tal evento que já fornece tal produto para tal empresa, tem um case de sucesso legal nessas empresas, peraí, vou te indicar essa empresa. Então, o network, ele é muito importante para o empresário, porque ele cresce muito rápido, né? O Cláudio é meu amigão, tava lá em casa esses dias. A gente, eu brinco tanto com ele, até minha esposa às vezes zoa, né? Porque eu fui para um grupo de network em Goiânia. Aí me colocaram no grupo do network. Aí eu fui ver os participantes. Quem tava lá? Cláudio. Quem tava lá? Cláudio, eu não aguentei. Eu morri de rir, eu mostrei pra Thaís, ela riu muito também. Não, se tiver um prêmio de maior participação de grupos de network e comunidade no Distrito Federal, sem dúvida o Cláudio vai ganhar. O Cláudio é tipo o Ronaldinho Gaúcho, né? A gente brinca muito com o Cláudio. Abração, Cláudio. Fala pra ele que a gente mencionou. Luana, estamos chegando ao fim do podcast. Caramba, voou o tempo. Eita. Luana, muito obrigado por dividir com a gente aqui, por chorar. Esse foi um podcast que vai ficar marcado. Qual é o nome do seu pai? Newton. Abraço, seu Newton. Vamos gravar um podcast com o seu Newton aqui para ele conversar a história dele. Sim. Vamos pensar um para o Dia dos Pais. Para o Dia dos Pais. Verdade. Gostei da ideia. Sim. O meu é o Francisco Eudes. Eu não sei se você viu esses dias, eu postei no Instagram que eu nasci em 1º de janeiro, né? Eu fui o primeiro menino do hospital. Gente, quase ninguém lembra de você no teu aniversário. Quase ninguém. Todo mundo de férias. Aí eu tive o jornalzinho, né? Aí lá no jornalzinho tá, meu nome ia ser Francisco Eudes Júnior, por causa dele. Ainda bem que mudaram, né? Mudaram de ideia. Ia ser Chico, essas coisas. Mas, abraço também, pai. E, Luana, quer deixar algum recado? Ou ficou muito emocionada? Não, eu acho que é só isso, sabe? Dizer que Luana é isso, Luana é emoção, Luana é conexão, Luana é comunicação e quem tiver querendo tomar um café na Federação das Indústrias, né, quer empreender, me coloco à disposição pra gente sentar e conversar e bater um papo. E a Luana que brilha o olho, né, quando fala de fibra, isso é muito legal, dá pra ver. Muito obrigado, Luana. E a Luana também tá nas redes sociais, ela ainda não entrou no blogueirismo, né, Luana? Não, minhas redes sociais ainda, o Instagram é muito pessoal, né, eu utilizo mais o LinkedIn, né, mas quem sabe, né, já tem uns 2 anos que me puxam a orelha para eu ir pro digital, mas ainda não. Quem sabe esse ano não vira essa chavinha, né, e viro blogueira tão quanto Rafael. Estamos no caminho. E quem quiser saber também sobre a fibra, pode me mandar mensagem aqui que a gente conversa. Eu passo contato da Luana, não tem problema, né, Luana? Não. Então, Luana, muito obrigado. Como eu sempre falo, né? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sim, obrigada, Rafael.